mulher de Deus, graça e paz, como que você está? Eu estou muito feliz de começar com vocês mais uma série de devocionais, mais uma série onde nós vamos ler a Bíblia juntas, ao vivo aqui. Então você que está entrando agora nessa live, abra a sua Bíblia, porque hoje nós vamos começar a ler juntas a carta de Romanos, o livro de Romanos, que é um livro tão especial, que é um livro que fala sobre as doutrinas básicas do cristianismo e como a gente precisa conhecer, né, as doutrinas da nossa fé. Muitas vezes a gente segue algo, né, a gente se diz que é cristã, mas não conhece a base, não conhece aquilo que é básico da nossa fé, os princípios básicos da nossa fé. Janina também estava com muita saudade de estar aqui ao vivo com vocês, de poder ler com vocês, né? Ler junto com vocês a palavra. Nós vamos iniciar essa série hoje do livro de Romanos. Vamos ler hoje Romanos capítulo 1, tá bom? E aí o nosso combinado é o seguinte: toda segunda, quarta e sexta-feira às 10 horas da manhã. Vou repetir para você: toda segunda, quarta e sexta-feira às 10 horas da manhã. Então a gente vai começar a semana na segunda, né? Já começando bem, lendo a palavra. E no meio da semana, na quarta-feira, nós vamos estar juntas de novo. E para finalizar, na sexta-feira, encerrar a semana também lendo a palavra, tá bom? Então quero te convidar a estar comigo todos esses dias, a segunda, quarta e sexta, para juntas nós aprendermos mais a palavra de Deus, porque eu aprendo também junto com vocês quando eu preciso, quando eu vou fazer uma live, quando eu me proponho, né, a fazer esses devocionais com vocês. Eu também preciso estudar, eu também preciso buscar conteúdo para vocês, eu também vou para a palavra e vou pesquisar outras coisas para trazer mais conteúdo, mais conhecimento para vocês. E nesse processo eu acho que eu sou a pessoa que mais cresce, a que mais aprende, a que mais é edificada. Então quero agradecer a você já pela sua companhia, pela sua disposição em me ouvir e estar aqui. Manda essa live para outras mulheres, avise outras mulheres que nós estaremos lendo a palavra de Deus juntas, principalmente, né, para aquelas mulheres que têm dificuldade de entender a palavra, né, de compreender a palavra. Eu sei que tem muitas mulheres que querem aprender mais, que querem conhecer mais da palavra de Deus, mas quando abrem a Bíblia, quando vão ler, elas têm essa dificuldade. Alexa, volume 1. Elas têm essa dificuldade de compreensão, né? Quantas vezes eu já recebi mensagens aqui de mulheres falando: Lidiane, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Eu não consigo absorver nenhum aprendizado para minha vida, eu não consigo absorver nenhum ensinamento para mim, eu tenho dificuldade. E isso é muito natural, tá? Isso é normal para quem não tem costume de ler a Bíblia. Quando você começa a ler a Bíblia, você vai ter mesmo essa dificuldade por uma questão natural e por uma questão também espiritual. É natural porque quando a gente não tem o hábito da leitura, qualquer tipo de leitura é difícil para nós, ainda mais as escrituras, e dependendo da versão da Bíblia que você escolhe ler, vai ser mais difícil para você mesmo. E é espiritual porque a carne rejeita tudo aquilo que a confronta. E não existe nada mais confrontador do que a palavra de Deus, né? Quando você lê a palavra de Deus, né, você se expõe a verdade da palavra, e muitas coisas vão confrontar você, vai confrontar os seus sentimentos, vai confrontar suas atitudes, vai confrontar os seus pensamentos, e é claro que a carne vai rejeitar. Então na hora de você ler a Bíblia, vai ser difícil de você concentrar os seus pensamentos, você vai ter sono, né, vai começar a te dar sono, você não vai conseguir se concentrar. Então como eu vou vencer tudo isso, Lidiane? Na insistência, na constância, na permanência, insistindo, orando antes de abrir a Bíblia. Ore antes, peça que o Espírito Santo te ajude. Ele é o nosso maior amigo, ele é o nosso auxiliador, ele está conosco para nos ajudar nessa caminhada cristã, e ele nos ajuda a orar, ele nos ajuda a ter revelação através
da palavra de Deus, né? E também aqui, nós estamos aqui para isso também, né? Eu estou aqui lendo a Bíblia junto com você para te ajudar nisso também, para te incentivar, né? A criar esse hábito de ler a palavra de Deus todos os dias e compreender a palavra de Deus todos os dias, tá bom? Então, esteja aqui comigo toda segunda, quarta e sexta para nós lermos juntas a palavra de Deus. Vamos lá então? Hoje nós vamos começar lendo então Romanos capítulo 1. Abra sua Bíblia, independente da versão, tá bom? Que ela seja, não importa qual versão você vai ler, tá? Busque uma versão que seja mais fácil de leitura se você não tem esse hábito, ou busque uma Bíblia de estudos, mas tenha uma Bíblia que você consiga ler. Se você não pode investir numa Bíblia, né, física, a gente tem aplicativos no celular que tem todas as versões da Bíblia, né? Eu sempre indico para vocês o YouVersion, que é um aplicativo muito bom que tem todas as versões e você pode ler a Bíblia pelo celular. Então hoje a gente tem acesso, né, à palavra de Deus, seja pelo celular, seja por meio de áudios, ou seja a Bíblia, né? Várias versões da Bíblia física. Então você tem sim possibilidade e você tem sim acesso, tá? Para você se empenhar e ler e começar a ler a palavra de Deus. Não tem como, mulher, você ter uma vida com Jesus, você ser uma mulher profunda em Deus, você ser uma mulher de raízes profundas sem conhecer a palavra. Isso é essencial. E eu não tenho medo de afirmar que a leitura ela é obrigatória para todo cristão. Você que é cristã precisa desenvolver o hábito da leitura. Não tem como escapar disso, tá? A não ser que você decida ouvir a Bíblia. Ok, Jane, eu vou colocar em áudio, mas eu vou ouvir a Bíblia. Mas você precisa conhecer a palavra de Deus. Isso é obrigatório. Não tem como você ser cristã e não conhecer a Bíblia, e não estudar as Escrituras, e não estudar a Deus. Porque é através da palavra dele que ele se revela, né? Então, como que eu conheço Jesus? Da onde eu conheço Jesus? Eu conheço Jesus da Bíblia, né? É aqui que ele se revela, tá? Eu vou falar de novo o nome do aplicativo, é YouVersion. YouVersion, ele é gratuito, tá bom? Você pode entrar lá na loja do aplicativo, seja no Android ou iPhone também, tá? E você baixa esse aplicativo e lá tem devocionais, lá tem palavras diárias e tem toda a Bíblia para você estudar. Gente, tô vendo aqui que muitas mulheres estavam com saudade, eu também tava com muita saudade da Sueli. Obrigada, Sueli. A Lila Lima, Lid, senti sua falta da leitura. Tô maratonando salmos no YouTube. Que legal, que bênção, glória a Deus. Pra quem não sabe, nós temos o nosso canal do YouTube e todas as nossas lives ficam salvas lá. Então a gente já fez várias séries aqui, né, de leituras da palavra. A gente fez uma série inteira de salmos. A primeira série que eu fiz, ó, a Flávia deixou o nome do aplicativo aí, tá? YouVersion. Obrigada, Flávia. Então, todas as séries que eu faço aqui, eu deixo salvo lá no canal do YouTube, tá bom? Então, você pode conferir tudo lá. Então, a primeira série que a gente fez foi de Salmos, né? Nós lemos juntas todo o livro inteiro de Salmos, né? Foram mais de 130 lives aqui e tá tudo salvo lá no YouTube pra você acompanhar. A gente fez uma série também do livro de Provérbios, que foi sensacional, foi maravilhosa essa série de lives. A gente fez série de live do Evangelho, né? De João também. Eu acho que foram esses 3 livros, Foram Salmos, Provérbios e Evangelho de João. E tá tudo. E a gente fez também das parábolas também. Nós fizemos uma série lendo as parábolas no Evangelho de Lucas. E tá tudo lá no YouTube e é tudo gratuito. Eu deixo disponível esse conteúdo gratuitamente lá no YouTube. Então, se você tem dificuldade de fazer seu devocional, você tem dificuldade de entender, né, a palavra de Deus, você pode acessar o nosso canal do YouTube, que é o mesmo nome aqui do Instagram, é Soul Star Blog também. Pesquisa lá no YouTube Soul Star Blog e você vai ter acesso a todo esse conteúdo gratuitamente.
para você assistir e compartilhar com outras mulheres também e aprender mais a palavra de Deus. Inclusive, essa série também eu vou disponibilizar lá no YouTube, tá bom? Assim que acabar a live, eu coloco lá no YouTube. Então, um beijo também para todas as minhas queridas seguidoras lá, inscritas do YouTube, porque eu sei que tem mulher que me acompanha exclusivamente lá no YouTube, não consegue estar ao vivo, mas não perde, também está sempre acompanhando no horário que pode. Amém? Então vamos lá, queridas, a Bíblia que eu vou utilizar nessa série de devocionais, nessa série de leitura, é a NVT, Nova Versão Transformadora. Vou usar essa versão porque é uma linguagem mais acessível e eu acredito que vai ficar mais fácil para você acompanhar também. O livro de Romanos, né, fica bem claro e não existe dúvida sobre quem é o autor desse livro, da carta de Romanos, mesmo porque ele se apresenta logo no início, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve uma carta direcionada à igreja que está em Roma. E uma particularidade dessa igreja, da igreja, né, que se formou em Roma, é que não existe um registro de que essa igreja tenha tido uma intervenção direta de nenhum apóstolo. Então, ela não foi fundada por nenhum apóstolo, mas foram os próprios cidadãos de Roma, né, que tiveram uma experiência com Jesus e então fundaram uma igreja ali. Então essa igreja não foi fundada, não existe registro de que ela tenha sido fundada ou tenha uma interferência direta de nenhum dos apóstolos, mas que alguns romanos, né, estiveram naquele momento do Pentecostes e a partir daquela experiência, né, em Roma, eles se reuniram e fundaram uma igreja. E por conta disso, o apóstolo Paulo escreve para eles, né, falando sobre as doutrinas básicas do cristianismo. Então, é uma carta que fala muito sobre orientação. Então, é uma carta que tem uma questão de orientação doutrinária. Então, é que ele não vai falar sobre questões menores do dia a dia, ele vai falar de coisas realmente básicas do cristianismo. Então, uma carta para orientá-los em relação à fé, né, para dar um suporte em relação a isso, porque o apóstolo Paulo fala na carta que ele tem esse desejo de visitá-los, de conhecê-los pessoalmente, mas ele estava na peregrinação dele, no trabalho evangelístico dele também, então isso impedia de estar em Roma. Então ele vai expressar aqui o desejo dele de estar junto, mas como ele não pode estar junto, ele escreve essa carta e envia para Roma, né, para a igreja, para os romanos, para orientá-los, para fortalecê-los também na fé e para encorajá-los, porque ser cristão em Roma era realmente muito complicado. Era uma igreja que foi severamente perseguida, né? Então, esses cristãos antes havia uma certa tolerância, né, do governo em Roma, mas a partir de um momento essa igreja começa a ser severamente perseguida, cristãos são perseguidos, são presos e são assassinados por conta da sua fé. Então foi uma igreja que foi muito sofrida, muito perseguida, né, e que sofria muito com a violência, né, e com a perseguição do governo romano. Então, e mesmo assim prevaleceram na fé. Muitos cristãos, né, eram jogados no Coliseu, né, para serem devorados por leões, e aquilo era um espetáculo. Então, apesar disso, foi uma fé que prevaleceu. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui na carta que o impressiona, né? A fé deles é algo que impressiona o apóstolo, por isso que ele tinha esse desejo de visitá-los um dia. Então, contextualizamos aqui então um pouco sobre a carta que Paulo escreveu, né? Falei um pouco sobre essa igreja em Roma e agora a gente vai ler, tá? Então pega a sua Bíblia, abra aí em Romanos 1 e vamos juntas ler essa carta, tá bom? Vamos lá então. Então a carta começa com uma saudação, o que era muito comum, né? As cartas iniciarem com uma saudação. Então, saudações de Paulo.
Eu, Paulo, escravo de Cristo, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Então aqui deixa bem claro quem é o autor da carta, né? Paulo, que primeiro ele se descreve como escravo de Cristo, como servo de Cristo. Então eu, Paulo, que sou escravo de Cristo, que sou o servo de Jesus Cristo e chamado para ser apóstolo, tá? Uma particularidade é que apóstolos eram, né? Só poderiam ser apóstolos aqueles que viram Jesus após a ressurreição. Então, só aqueles que viram Jesus após a ressurreição eram chamados de apóstolos, poderiam ser apóstolos. E apóstolo significa enviado, tá? Mensageiro e enviado. Então, apóstolos eram só aqueles que viram Jesus após a ressurreição. Isso aconteceu com Paulo em Damasco. Então, se você quer conhecer um pouco mais da história do apóstolo Paulo, eu sugiro que você leia o livro de Atos, que conta sobre isso, né? Que Paulo teve uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo na estrada de Damasco, viu Jesus ressurreto e por isso que ele era chamado de apóstolo, ele poderia, né, ser apóstolo, tá bom? Então vamos lá. Então ele fala aqui, né, que ele foi enviado para anunciar as boas novas, ou seja, o evangelho de Deus. E ele estava ali escrevendo aquela carta. Então, primeiro ele se apresenta para a igreja, né, falando: olha, eu estou escrevendo essa carta para vocês, eu sou apóstolo, sou servo do Senhor Jesus Cristo e sou chamado para anunciar as boas novas. Então, ele se apresenta mostrando, né, que ele tinha autoridade para estar escrevendo aquela carta e orientando eles, né, em relação à fé. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas escrituras sagradas, por meio dos seus profetas. Então ele está falando aqui que lá, né, no Antigo Testamento a gente tem ainda muitas promessas relacionadas a Jesus Cristo. Ele está falando sobre isso, né? Que isso que ele anuncia hoje, que ele ensina, que ele estava ensinando naquele tempo, foi algo que foi anunciado anteriormente pelos profetas. Eles se referem a seu filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era filho de Deus. Então aqui Paulo está afirmando, está comprovando que de fato Jesus Cristo é o Messias, é o Filho de Deus. Por que nós podemos acreditar que Jesus Cristo é o Messias e é o Filho de Deus? Ele está provando, ele está justificando aqui. Porque Jesus Cristo vem da linhagem de Davi, né? E quando ele ressuscitou dos mortos, foi provado que ele era de fato Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio deles recebemos a graça e a autoridade como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer, em honra de seu nome. Os gentios, quem são os gentios? Gentios são todos aqueles que não são judeus, são chamados de gentios. Então ele está dizendo aqui que eles foram chamados e receberam graça e autoridade de Jesus Cristo para anunciar as boas novas aos gentios, que eram também a igreja de Roma, né? E vocês estão entre esses gentios, chamados para pertencer a Jesus Cristo. Falando, vocês fazem parte, né, desse povo, desses gentios, chamados para conhecer a Jesus Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. E ele vai começar a falar sobre as boas novas de Deus. Então, antes de tudo, quero dizer que por meio de Jesus Cristo, agradeço a meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo mundo. Então, aqui Paulo fala que a fé dos romanos é famosa. A fé dos romanos surpreende, é comentada em todo mundo. Todas as pessoas conhecem a fé dos romanos e ele agradece a Deus por essa igreja. Ele louva a Deus pela vida desses irmãos em Roma, que tem edificado, que tem testemunhado a sua fé extraordinária. Então, a fé dos romanos tem impressionado as outras igrejas e tem encorajado também as outras igrejas. A Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu filho, sabe que nunca deixo de me lembrar de vocês. Em minhas orações, sempre pedindo, se for a vontade de Deus, uma oportunidade de vê-los.
Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês uma dádiva espiritual que os ajude a fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado por sua fé. Então aqui ele fala sobre isso, ele fala do desejo de conhecer esses irmãos, de conhecer essa fé pessoalmente, essa fé que tem sido conhecida em todo o mundo, a fé da igreja de Roma. Então ele fala que quando conhecerem, quando estiverem juntos, ele gostaria, né, de encorajá-los em fé e ao mesmo tempo ser encorajado pela fé deles. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais, como tenho visto em outros gentios, pois sinto grande obrigação tanto para com os gregos como os bárbaros, tanto para os instruídos como para os não instruídos. Por isso, aguardo com expectativa para ir visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma. Pois não me envergonho das boas novas. Ou em outras versões, né? Esse versículo é muito famoso. Pois não me envergonho do evangelho a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, e que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as escrituras, né? O justo viverá pela fé. Então aqui ele começa a introduzir a doutrina da graça e da fé. Ou seja, nós somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo. O justo viverá pela fé. Pela fé em Jesus Cristo. É isso que nos salva. Aí, a partir daqui, dessa introdução, Paulo começa a falar sobre o pecado e a queda do homem para a igreja de Roma. Olha só. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Então aqui Paulo fala assim, que Deus se revelou a toda a humanidade. Então não existe desculpa para aqueles que conhecem a Deus, mas ainda escolhem viver no pecado, ainda escolhem viver na mentira, porque eles já se revelou, né? Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram e não lhe agradeceram. Então aqui Paulo está falando sobre aqueles que rejeitaram a Jesus, que conheceram a Jesus, que tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus, mas o rejeitaram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como as de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Olha que interessante, como é atual a palavra de Deus, né? Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Como é triste ver que pessoas que conhecem a verdade ainda escolhem viver na mentira. Isso é muito atual, isso é muito real. Muitas pessoas conhecem a Deus, conhecem a verdade, têm conhecimento da verdade, mas preferem viver na mentira. E aqui ele fala, né? Pessoas que adoram as coisas que Deus criou, mas não adoram o Criador, né? Preferem adorar as coisas que Deus criou e não ao Criador. E aqui Paulo também se refere às religiões idólatras, né? A gente sabe que em outras culturas, né, eles elegiam animais para adorar, né? Imagens de animais. Então, por isso que ele fala, né, que adorar
decidiram adorar as criaturas ao invés do Criador. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmo o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem discórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer. Mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam os outros também a fazê-los. Aqui termina o capítulo 1 de Romanos. E que pesado fica o final desse capítulo, né? Porque fala de pecado, fala de condenação, né? Fala das pessoas que realmente conhecem a Deus, mas rejeitam a Deus e escolhem viver para o seu próprio prazer. Hoje, né, nós vemos no mundo um espírito de hedonismo, né? Uma atitude hedonista. Vocês conhecem essa palavra, hedonismo? Você sabe o que significa? O hedonismo, ele é uma doutrina filosófica e moral que defende a busca do prazer. Então, é uma filosofia da Grécia Antiga que defende que o nosso objetivo nessa vida deve ser buscar o prazer pessoal. Então, o que importa é que eu seja feliz, é que eu satisfaça os meus desejos da carne, né? Não importa o que eu tenha que fazer para isso. Então, o que importa é o meu sucesso, é eu, né? Sou eu satisfazer esse eu. E qual que é o problema dessa doutrina? É que, de acordo com a nossa fé, nós sabemos que nós nascemos, né? Todo ser humano nasceu para louvar e glorificar o nome de Deus. Nós nascemos para adorá-lo, nós nascemos para louvá-lo, nós nascemos para ser sal, né, e luz nessa terra, para refletir a luz, para glorificar Ele aqui nessa terra. E quando nós vivemos para os nossos próprios desejos, para a satisfação do nosso eu, a nossa vida ela se torna inútil, ela se torna vã. Por quê? Porque esse é um buraco que a gente nunca vai conseguir preencher. Você entende isso? Quando você busca apenas o seu prazer, quando você busca apenas a sua satisfação pessoal, você nunca vai estar satisfeita. Você sempre vai estar buscando mais e mais e mais. E é uma busca inútil e é uma busca que é em vão. Porque você nunca vai estar feliz com nada. Porque esse vazio, esse buraco que existe no seu coração, ele só pode ser preenchido com Deus. Ele só pode ser preenchido com uma vida dedicada a agradar a Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus, por quê? Porque nós nascemos para esse relacionamento. Nós somos criadas para esse relacionamento, para nos relacionarmos com Deus, e isso é desde o Éden. Quando Deus descia no jardim para se relacionar com o homem e a mulher, né? Para ter essa amizade, para ter essa comunhão. E é para isso que nós nascemos também. Existe, né, esse vazio no coração de todo ser humano, que é do tamanho da presença de Deus nas nossas vidas. Então, quando nós nos relacionamos com Deus, né, quando nós deixamos de lado, né, os nossos interesses egoístas e buscamos de fato uma vida que agrade ao nosso Pai Celestial, é isso que satisfaz a nossa alma, é isso que nos traz uma vida plena. O que é uma vida plena? Não é uma vida perfeita, é uma vida satisfeita em Cristo. Uma mulher plena, um homem pleno, é um homem que tem a sua satisfação em Cristo. E aí eu vejo muitas pessoas usando aquela palavra que diz, mas
foi para a liberdade que Cristo me libertou. Quer dizer, então foi para a liberdade que Cristo me libertou, e essa liberdade é confundida com libertinagem, né? Muitas pessoas confundem de que elas podem viver do jeito que elas quiserem, porque Cristo libertou elas. E não é essa liberdade da palavra. A liberdade do que Cristo me libertou, Lidiane? Cristo me libertou de mim mesma. Cristo nos libertou de nós mesmos, dos nossos desejos egoístas, das nossas inclinações carnais. Cristo nos libertou dos nossos pecados. Cristo nos libertou da condenação eterna, porque todos nós, né, se não fosse Jesus, estaríamos condenadas, né? Por nenhum homem, por mérito próprio, conseguiria alcançar a salvação. Isso foi através exclusivamente de Jesus Cristo, não é mérito nosso. Então, Cristo nos libertou dos nossos desejos, porque se não fosse isso, nós estaríamos escravas do pecado, escravas do nosso desejo. E quantas pessoas vivem ainda na escravidão? Quantas mulheres ainda vivem na escravidão, nessa busca incessante pelo prazer? Mulheres que buscam, né, que têm essa necessidade de chamar atenção, necessidade de serem notadas, necessidade de serem elogiadas, a necessidade de ser reconhecida pelo outro, né, e fazem de tudo para isso, né? Mulheres que vivem em função da própria aparência, né? Porque precisam estar bonitas, porque querem ser elogiadas. Mulheres que sentem prazer, né, que têm essa necessidade de mostrar o corpo, de serem sensuais. Isso mostra uma ferida na alma. Isso mostra um vazio no coração. Porque quero chamar atenção, quero ser notada, quero. Isso é uma necessidade da alma dela, né? E enquanto ela não conhecer o Deus vivo e se relacionar com Deus, ela não vai entender que ela não precisa, né, buscar o reconhecimento de ninguém ou ser notada por ninguém, porque Cristo já notou ela. Porque ela já tem acesso ao maior amor do mundo, que é o amor de Jesus pela vida dela. Eu não preciso me esforçar para alcançar o amor de Deus, porque Ele já decidiu me amar. Mulheres que buscam a vida inteira em relacionamentos, um amor, ser notada, ser valorizada. Quantas mulheres buscam isso? Pulam de relacionamento em relacionamento, buscando ser valorizadas, ser amadas, ser estimadas, sendo que elas já são tudo isso. Elas já são amadas, valorizadas e preciosas por Deus, por Jesus Cristo, que entregou a vida dele por elas, por todas nós. Então você não precisa buscar o amor, porque você já é amada, né? E entram em relacionamentos e sempre cada vez mais feridas. Cada relacionamento que dá errado é uma ferida mais profunda que abre no seu coração. E você fica buscando, pulando de relacionamento em relacionamento, sendo que na verdade a única pessoa que pode carregar essa dor, mulher, é Jesus Cristo. O único homem que pode carregar a sua dor é Jesus Cristo. O único homem que está disposto de fato a carregar a sua dor é Jesus Cristo. Então primeiro você precisa se alinhar a Ele. Primeiro você precisa se render a Ele, se render a esse amor. Então essa busca, né, pessoas que buscam um sucesso profissional acima de tudo, são ambiciosas e querem ser aplaudidas, querem ser elogiadas e querem estar no topo, porque acham que quando elas estiverem no topo, aí sim elas vão estar satisfeitas, e você nunca vai estar satisfeita com nada. Nunca vai estar satisfeita com nada. Por mais que você tenha, a sua vida vai continuar sendo vazia, porque falta esse relacionamento com o seu Criador, com o seu Pai Celestial, com o seu Senhor e seu Salvador. Eu não tô dizendo pra você não buscar coisas boas na sua vida, não cuidar da sua aparência, ou não cuidar da sua vida profissional, mas não coloque isso como centro da sua vida. Não deixe que isso seja o ídolo da sua vida. Não idolatre as coisas que Deus criou. Idolatre o Criador. Ele deve ser o centro da sua vida. E com Ele sendo o centro da sua vida, aí sim, você vai buscar as outras coisas na sua vida. Mas coloque Deus no centro, coloque Deus no trono. Porque se a gente não fizer isso, mulher, nós não temos condições de conduzir a nossa vida de uma forma digna e de uma forma sensata.
né? Como Paulo fala aqui, nós acabamos de ler, né? Querendo ser sábios, eles se tornaram tolos. E é isso que acontece com a nossa vida. Nós tomamos decisões erradas, né? Quando nós colocamos os nossos desejos no centro, né? As nossas vontades no centro, quando nós somos guiadas pelos nossos desejos, guiadas pelas nossas vontades, nós tomaremos decisões erradas. Decisões que nos levarão cada vez mais para o abismo. E não é esse o plano de Deus para a sua vida, mulher de Deus. Não é esse o plano de Deus para a sua vida. Deus quer que você seja uma mulher segundo o coração dele. Uma mulher plena, uma mulher satisfeita nele. Uma mulher que não importa as circunstâncias externas, né? É feliz, é alegre. Tem paz no seu coração. A maior evidência do Espírito Santo, uma das maiores evidências da presença de Deus na vida de alguém é que aquela pessoa que tem paz no coração. Ela está em paz, não importa o que aconteça, ela está em paz. Porque ela tem, né, em Deus a sua fonte de satisfação. Ela tem em Deus a sua fonte de alegria. Ela tem em Deus a sua fonte de tranquilidade, de paz. E é isso que Deus quer para a sua vida. Deus não quer que você viva ansiosa. Deus não quer que você viva angustiada. Deus não quer que você viva buscando algo que você nunca vai encontrar em lugar nenhum. Só na presença dEle. Então se renda a Ele. Se você tem sentido isso na sua vida, né? Sentido que você nada e não sai do lugar, caminha, parece que você tá andando em círculos, você não sai do lugar, as coisas não mudam, você continua vivendo as mesmas coisas, as mesmas circunstâncias na sua vida. Às vezes você se questiona, será que algum dia eu vou viver algo diferente na minha vida? Talvez você já seja uma mulher que já passou por muitos relacionamentos e todos os relacionamentos foram a mesma coisa. Talvez você esteja no momento em que há muito tempo você passa pelo mesmo problema financeiro, você está sempre com dificuldade, você está sempre passando por necessidade, a sua vida financeira não muda, por mais que você tente mudar, por mais que você busque fontes de renda, por mais que você se esforce, as coisas não mudam, né? Os relacionamentos familiares não mudam, você tá sempre magoada, você tá sempre sendo ferida, talvez dentro da sua casa as coisas não estão mudando, você já se esforçou tanto, né? Talvez você tenha se esforçado tanto pela salvação da sua casa, você tenha tentado com as suas forças levar o seu marido para a igreja, os seus filhos para a igreja. Eu não sei qual que é a sua dificuldade, mas talvez você esteja cansada, talvez você não saiba mais o que fazer. Eu quero dizer para você que está faltando você se render verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Você entregar essa circunstância para Ele e falar: Deus, eu vou te buscar em primeiro lugar. E eu vou confiar que o Senhor vai cuidar do resto. Amém? Quem pode tomar essa decisão hoje e falar: Senhor, eu vou entregar essa situação completamente nas Tuas mãos. Esse vazio, essa busca que eu tenho incessante pelo meu prazer, eu me arrependo disso. Se arrependa disso hoje. Se arrependa, fala: Senhor, me perdoa, porque eu tenho buscado em outras fontes aquilo que só o Senhor pode me proporcionar. Pai, me perdoa, se renda a Ele. Fala: Senhor, me perdoa, eu tenho buscado em outras fontes aquilo que só o Senhor pode preencher o meu coração. Um coração sedento, um coração machucado, um coração ferido. E hoje eu quero entregar essa situação nas Suas mãos, Senhor, essa circunstância nas Suas mãos. E decida hoje. Decida hoje buscar a Deus em primeiro lugar. Se render a Ele em primeiro lugar. E descansar em relação às outras circunstâncias da sua vida. Porque Ele vai cuidar. Se preocupe com aquilo que te afasta de Deus e deixa que o resto o Senhor cuida para você. Amém? Você pode tomar essa decisão hoje. Você pode se render ao Senhor hoje, render o seu coração machucado hoje, falar: Senhor, eu desisto. Eu abro mão de mim mesma, né? Eu não quero mais viver para mim mesma. Eu não quero mais viver para os meus desejos. Para minha satisfação, eu quero viver para Ti. Em nome de Jesus, eu quero viver para Te agradar. Eu quero viver para Te honrar. E me ajuda. Ele vai te ajudar. Ele vai te dar estratégia. Ele vai te dar resposta. Ele vai te dar orientação. Mas você precisa ser uma mulher humilde e obediente.
Ontem eu publiquei no meu feed uma frase que eu tava refletindo ontem, né? Pensando em pessoas que sempre passam pelas mesmas dificuldades. Eu não sei se você conhece alguém assim, mas parece que tem pessoas que estão sempre na mesma situação, passando sempre a mesma dificuldade. E quando você vai analisar a vida dessa pessoa, você percebe que ela passa por aquelas dificuldades porque ela sempre tem a mesma atitude diante delas. Então são pessoas que não aprendem com seus erros, são pessoas que não aceitam nenhum tipo de correção, né? Não se humilham, não tem humildade para falar eu errei, eu preciso fazer de uma forma diferente. E esse tipo de pessoa vai continuar vivendo as mesmas dificuldades, porque são pessoas de dura serviço, né? Não aprendem com seus erros, não aprendem com as dificuldades, não se humilham, né? E buscam agir de forma diferente. Então que você não seja essa mulher de dura serviço, que você não seja uma mulher teimosa, né, que demora para aprender, que demora para se corrigir, que você aprenda com os seus erros, né, que você se renda ao Senhor e fala: Senhor, me perdoa, me ensina a ser uma mulher sábia daqui para frente, me ensina a agir de forma diferente. É isso que nós precisamos, né? Para viver coisas diferentes, nós precisamos agir de forma diferente. E muitas vezes a gente demora muito para sair de um lugar porque a gente é teimosa, porque nós somos obstinadas, porque nós insistimos em fazer as coisas do nosso jeito e não aceitamos a disciplina e a correção do Senhor. Então que nós possamos ser mulheres humildes na presença de Deus, aceitar a correção, aceitar a disciplina, para poder romper nas áreas que nós precisamos das nossas vidas, né? Não vivendo para nós mesmas, mas vivendo para Ele, porque foi para isso que nós nascemos. Esse é o propósito de todas nós, amém? Louvar e glorificar a Deus aqui nessa terra. Não importa o que você faça, tudo que você faz precisa refletir a luz de Jesus. E se isso não está acontecendo, nós estamos sendo cristãs da forma errada, amém? Vamos orar então? Quero agradecer a presença de vocês aqui nessa manhã, na nossa primeira live. Estou muito feliz. Você que é a primeira vez aqui, seja muito, muito bem-vinda. Espero poder contar com a sua presença nas próximas lives. Vou repetir aqui os horários para vocês, tá bom? As nossas lives vão acontecer nas segundas-feiras, nas quartas-feiras e nas sextas-feiras, às 10 horas da manhã. Esses são os nossos encontros. Nós vamos ler o livro de Romanos até o último capítulo, tá bom? Então, cada live dessa vai ser um capítulo que nós vamos ler juntas. Então, esteja aqui com a Bíblia aberta, com seu cafezinho. Se você chegou atrasada, não tem problema, Dilza, porque depois você pode assistir essa live completa lá no canal do YouTube, tá? Vai ficar salvo lá e eu mando esse link da live salva no YouTube lá no canal de transmissão aqui do Instagram, tá? A gente tem um canal aqui de transmissão que eu compartilho tudo lá, tá? Todos os conteúdos, todas as lives. A Ali da primeira vez, seja bem-vinda, que bom que você gostou, tá bom? Então eu aguardo vocês nas próximas lives devocionais. A gente vai encerrar a live agora com uma oração, tá bom? Se você puder, você fecha os seus olhos, mas se você não puder, você está no seu trabalho, você está talvez num lugar público e não consegue fechar os seus olhos, não tem problema. É só você estar conectado aqui e concordar em fé comigo. Amém? Vamos orar então? Senhor, muito obrigada por mais esse tempo na Tua Palavra, que nós possamos crescer em conhecimento, crescer em sabedoria na Tua presença. Nós queremos pedir perdão, Senhor, por muitas vezes viver para satisfazer os nossos desejos, por viver de forma egoísta, por viver uma vida que não te agrada, Pai. Tudo aquilo que nós temos feito de errado, Senhor, mostra para nós, Pai, nos revela. E nos leva à transformação, nos leva à mudança de hábito, à mudança de atitude, Senhor, em nome de Jesus. Não queremos viver para nós mesmas, mas queremos viver uma vida que te agrada, uma vida que te glorifica, uma vida, Senhor, que faz a diferença nessa terra. Em nome de Jesus, faz de nós mulheres sábias e segundo o teu coração, Espírito Santo, nos ajuda nessa batalha, porque é difícil, sozinhas nós não conseguiremos. Nós precisamos da tua graça, da tua misericórdia, da tua orientação. Nós
renunciamos, Senhor, os nossos desejos, renunciamos, Senhor, a tudo aquilo, Pai, que não te agrada, tudo aquilo que vem do maligno nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, e entregamos os nossos sonhos, entregamos as nossas dificuldades, entregamos aquelas circunstâncias da nossa vida, Pai, que nós precisamos da sua ajuda. Nos rendemos hoje na tua presença, nos rendemos, Pai, abrimos mãos de nós mesmas, porque nós queremos viver a vida que o Senhor tem para nós. Uma vida plena, uma vida satisfeita em Ti, uma vida de paz. Nós queremos, Senhor, renunciar a tudo aquilo que nos atrapalha de fluir, de ter um relacionamento contigo, toda a preguiça, toda a ansiedade, Senhor, toda a obstinação do nosso coração, toda a teimosia, nós renunciamos agora em nome de Jesus, todas as distrações, tudo aquilo que nos tira o foco, nós renunciamos agora em nome do Senhor Jesus e nos entregamos a Ti completamente, todas as circunstâncias da nossa vida, nós rendemos na Tua presença, Pai. Queremos buscar o Senhor em primeiro lugar, colocar o Senhor no centro e como prioridade das nossas vidas e crendo que o Senhor vai cuidar de todo o resto para nós, crendo que o Senhor cuida, Pai, de tudo aquilo que nos angustia, tudo aquilo que nos entristece, nós entregamos nas Tuas mãos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia e eu te aguardo então na próxima quarta-feira às 10 horas da manhã, tá bom? Beijão no seu coração e até a próxima live.